Uma boa noite a todos e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos com muita alegria nessa noite, através dessa transmissão da nossa igreja, Igreja Batista Renovada de Acará, desejar com muita alegria, com muito prazer, uma noite feliz e abençoada a todos que estão nos ouvindo, tanto o povo de Deus que congrega nessa casa, como você que porventura esteja nos ouvindo pela primeira vez. Seja bem-vindo nessa noite ao culto no seu lar. Nós queremos nessa noite ler a palavra de Deus e trazer aqui uma exposição de um texto bíblico para fortalecer a nossa fé, a nossa vida espiritual. Você pode abrir juntamente conosco no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, no capítulo de número 10, dos versículos 25 ao 37. É o texto que nos fala sobre a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo de número 10, do versículo 25 ao 37. Nos diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo em sua casa ou em algum outro lugar, nós queremos neste momento fazer um minuto de oração, mais uma oração, e após a oração estaremos aqui refletindo nessa palavra em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor, porque embora não estejamos com o corpo físico presente, todos nós, mas estamos, como diz a tua palavra e falava o apóstolo Paulo, estamos em espírito, estamos no mesmo sentimento, estamos com a mesma fé, estamos, ó Deus, em um mesmo propósito. E oramos, ó Deus, juntamente com os teus filhos, que aqui, alguns que estão aqui conosco, que já ministraram o louvor, o pastor da igreja, e nós queremos agora orar com todos os que estão em sua casa ou em algum outro lugar, ouvindo nessa noite, participando deste culto ao Senhor. Queremos, Senhor Jesus, pedir que o Espírito Santo esteja como sempre está sobre cada um de nós, e nos dê a compreensão necessária da tua palavra. Portanto, Senhor, pedimos a sabedoria do Senhor, pedimos o fervor espiritual do Espírito Santo, e que nessa noite
muitas vidas sejam alcançadas pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos nessa noite esse texto, acreditamos ser um dos textos talvez mais conhecidos. É uma das parábolas de Jesus que se tornou, na verdade, um dos nomes, títulos para muitas coisas. Nós vemos hospitais com o nome O Bom Samaritano, nós vemos frases, nós vemos slogan em alguns lugares com o nome O Bom Samaritano. A verdade é que tudo isso está como um resultado da palavra de Jesus. Não foi qualquer pessoa que contou essa história, foi o próprio Filho de Deus. E por conta disso ela tem esse peso, ela tem esse poder e ela tem também essa beleza. A ponto de nós tirarmos uma história que Jesus está tratando sobre uma questão doutrinária e espiritual para a sua igreja. E às vezes até mesmo pessoas dentre esse imenso mundo pode tomar essa frase simplesmente por achar bonita, porque na verdade é que desde o início de todas as coisas, o desenvolvimento da história humana, nós crescemos ouvindo histórias. Os nossos avós contam histórias, os nossos pais contam histórias, e nós, quando nos tornamos pais e avós, também contamos histórias. E as histórias, quando verdadeiras, quando bonitas, quando com equilíbrio, essas histórias elas se tornam marcantes não apenas na vida daquele que já a conhece e conta, mas principalmente daquele que ouve e daquele que vai repassar essas histórias. Por mais que as pessoas nos nossos dias não queiram aceitar com confiança, tem medo, parece ter medo de acreditar com todas as forças, sem reserva, sem deixar nada para outro, parece que tem medo de Jesus, mas a verdade é que qualquer pessoa que acredite e que ame Ele, vai ver as suas histórias como as melhores histórias, as mais lindas, as mais perfeitas, as mais espirituais, as mais precisas, aquelas que em qualquer lugar do mundo, em um mundo civilizado como o nosso, essa história é bonita. Acredito eu que uma história dessa traduzida entre pessoas que vivem, entre aspas, não vivem a nossa sociedade, são pessoas que vivem em desertos como os beduínos do passado, ou mesmo como as tribos indígenas que têm o seu próprio mundo no seu devido lugar. Mas acredito que onde chega as histórias de Jesus são histórias empolgantes, são histórias maravilhosas, que fica até a dica, já que isso aqui é em rede social, quem sabe uma história dessa até ser contada numa escola, mostrando para as crianças desde a sua infância, lá no jardim, conhecer a história. Uma história que não foi contada por um filósofo grego, uma história que não foi contada por qualquer homem que escreveu coisas na nossa língua portuguesa. Não, é a história do bom samaritano, contada pelo próprio Jesus. E ele foi preciso, ele foi claro nessa sua parábola para mostrar para nós o valor do amor, e não apenas o amor por Deus, mas também o amor pelo próximo. Então eu gostaria de dar início e trazer a introdução daquilo que nessa noite pretendo trazer a você que está nos ouvindo. Em primeiro lugar, esse texto que nós lemos é um texto conhecido biblicamente na teologia como parábola, e foi justamente essa forma utilizada por Jesus para ministrar as suas pregações e os seus ensinos. E de uma forma maestral, como ninguém, Jesus alcançou milhares, Jesus alcança milhares, e Jesus há de alcançar milhares com as suas palavras. Por mais que algumas religiões considerem que parábola é uma historinha, é coisa pequena, mas a verdade é que o reino de Deus, ele veio assim. O reino de Deus, ele veio traduzido como uma pequena semente. O reino de Deus, ele é traduzido como algumas coisas que podem parecer insignificantes. Pois se você que me ouve, até hoje você já ouviu, e talvez você tenha dificuldade de aceitar as palavras de Jesus, pelo fato de achar que é apenas uma historinha,
pois essa historinha transformou vidas. Essa historinha está transformando vidas. E essa historinha vai continuar transformando vidas. É a história que Jesus conta para nós nessa noite, a parábola do bom samaritano. A sabedoria de Jesus, ela é tão impressionante, que a palavra de Deus chega a nos dizer que certa vez, soldados do templo em Jerusalém foram enviados pelos seus senhores para prender Jesus. E aqueles homens, eles eram acostumados a ouvir sermões dentro do templo, eram acostumados a ouvir mestres e rabinos dentro de Israel. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que quando eles chegaram e ouviram Jesus pregar dentro do templo, você encontra essa passagem no livro de João, capítulo 7. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles voltam e voltam tão impactados com as palavras de Jesus que eles disseram: nunca homem algum falou assim como este homem. Veja que há até mesmo homens que não têm nenhuma experiência com Deus, homens cujos corações nunca foram moldados pela palavra de Deus, homens que simplesmente estavam ali entendendo de expulsar alguém de um lugar, de prender alguém, de controlar alguém, mas as palavras de Jesus foram tão poderosas que esses homens, que talvez há muito tempo não haviam parado para ouvir alguém falar sobre coisas espirituais, eles voltam e dizem a seus senhores: nunca homem algum falou assim como este homem. E eles não conseguiram prender Jesus. Então as histórias de Jesus não são historinhas pequenas, são histórias que transformam vidas. Até então a Bíblia Sagrada falava para nós da grandeza da sabedoria de um homem. E a palavra de Deus é bem clara, e talvez você que me ouve já deve ter ouvido falar de um rei de Israel chamado Salomão. Pois a palavra de Deus vai nos dizer que Salomão, ele era um homem sábio. Diz o texto sagrado que durante os seus dias ele superava todos os demais sábios. Quando Deus lhe deu a sabedoria, ele não era um homem tão velho, ele ainda era bem jovem, mas a sua sabedoria foi dada por Deus. E ele impressionou até mesmo os mais sábios da sua época. Mas deixa-me te dizer uma coisa: mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a grandeza do seu saber, mas em um certo momento Jesus fala sobre Salomão, e eu quero ler para você, conforme Mateus capítulo 12, versículo 42. Jesus nos diz sobre Salomão o seguinte: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aí você sabe o que Jesus encerra? Como ele encerra? Ele encerra dizendo: e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus reconhece a sabedoria de Salomão. Foi ele mesmo que deu a sabedoria a Salomão. Mas enquanto as pessoas estavam apaixonadas pelo Cântico dos Cânticos, enquanto os meio idosos estavam apaixonados por Provérbios, e os bem anciãos estavam apaixonados pelo Eclesiastes, que foram os 3 livros escritos por Salomão, Jesus aqui está dizendo: eis aqui quem é mais do que Salomão. Pois deixa-me te dizer um detalhe: enquanto Salomão escrevia os seus livros sobre o amor, e o amor é eros, romântico, que é Cântico dos Cânticos, enquanto ele falou conselhos práticos para uma vida em Provérbios, e também enquanto ele fala da vaidade da vida e de todas as coisas no livro de Eclesiastes, Jesus, ele falou de salvação. Jesus, ele falou de comunhão com Deus, e Jesus falou de vida eterna, sendo que ele próprio era o autor de todas essas coisas, que ele não tinha a sabedoria simplesmente para impressionar este ou aquele. A palavra de Deus chega a dizer que certo dia os gregos procuraram Jesus e queriam ver Jesus, mas não é porque Jesus pregava o estoicismo ou talvez qualquer outra ideia dos grandes filósofos da época passada. Eles queriam ouvir Jesus porque sabiam que a palavra de Jesus não era de Sócrates, não era de Platão, não era de Aristóteles, não era de nenhum deles. A palavra de Jesus era uma palavra de vida.
E como eu lhe disse e vou repetir, palavra de salvação, de comunhão com Deus, de vida eterna, que sendo Ele próprio o autor e consumador de todas estas coisas. Você sabe por que eu acredito que esse texto que lemos nessa noite, ela é uma palavra bastante precisa e oportuna para os nossos dias? Quando eu estava estudando esse texto, eu estava me lembrando do livro do saudoso irmão C.S. Lewis, um escritor inglês que após a Segunda Guerra Mundial passou a redigir algumas coisas que ele pregava na rádio da CNN no período da Segunda Guerra Mundial. E no livro Os Quatro Amores ele escreveu: a primeira distinção que fiz, portanto, foi entre aquilo que denominei amor dádiva e amor necessidade. Vou repetir para você, no livro Os Quatro Amores de C.S. Lewis, ele diz: a primeira distinção que fiz, portanto, foi entre aquilo que denominei amor dádiva e amor necessidade. Sabe o que eu entendo? Que quando eu leio a parábola do bom samaritano dita por Jesus, e me lembro do que disse o irmão C.S. Lewis, eu aprendo que sempre haverá os dois lados. De um há o amor dádiva, do outro o amor necessidade, ou seja, haverá um necessitado que precisa de ajuda, e do outro alguém com recursos e condições podendo socorrer e abençoar. Se você não entendeu, eu vou repetir: nós sempre teremos os dois lados. De um lado nós teremos um grupo de pessoas altamente carentes do amor dádiva, porque eles têm apenas o amor necessidade. Mas do outro lado nós teremos o amor dádiva, aquele que tem o recurso, aquele que tem o poder, aquele que tem a condição de abençoar. E é justamente sobre isso que nessa noite essa parábola vai trazer para nós. Sempre haverá alguém com um amor necessidade, sempre haverá alguém com uma mão estendida, ferido, caído, precisando de alguma coisa, precisando de ajuda e de socorro. E graças a Deus, que sabiamente C.S. Lewis coloca, sempre teremos também um amor dádiva, uma mão estendida, com recursos, com condições, com força e suficiência de dizer a este de amor necessidade, necessitado: aqui estou para te ajudar. E é justamente isso que esse texto dito por Jesus expõe para nós, essa verdade. E eu quero nessa noite compreender com você algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, quando a gente faz a exposição desse texto, eu gostaria hoje de trazer talvez alguma coisa diferente daquilo que eu costumo fazer, apenas expor do versículo 25 ao 29, e depois trarei apenas o ajuntado de coisas dos restantes de versículos, para que a gente seja bem objetivo. Em primeiro lugar, nestes versículos que citei para você, do 25 ao 29, nós lemos três perguntas. A primeira foi feita por um doutor da lei, esse homem que se aproxima de Jesus fazendo a primeira pergunta. A verdade é que este homem não estava muito interessado de perdão de pecados, de salvação e de vida eterna. Ele, diz o texto sagrado, queria apenas tentar Jesus. Ele foi até Jesus apenas com aquela intenção de fazer uma pergunta e talvez encontrar e provocar em Jesus um erro nas suas palavras. Mas a verdade é que isto, a essa altura, já estava virando comum. Jesus já era conhecido como o mestre dos mestres. Jesus já era procurado até pelas autoridades como Nicodemos e outros homens que estavam lá no templo ou na sinagoga. E então eles estavam incomodados com a fama de Jesus, com a pessoa de Jesus, que na verdade ele não arrogava isso para si, como que simplesmente para dizer que alguém estava atrás dele. O centro de todas as coisas era ele ver as pessoas alcançando o conhecimento de Deus e sendo salvas. Então a primeira pergunta deste homem foi uma pergunta tentadora. A segunda pergunta é interessante porque é o próprio Jesus quem faz, porque ele dá a resposta a esse doutor da lei também fazendo uma pergunta. E você deve muito bem lembrar do texto que a pergunta do doutor da lei é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus, que foi em forma de pergunta, foi: que está escrito na lei? Que lês? Aí é interessante porque
quando o homem responde no versículo de número 27, e esse eu faço questão de ler para você, porque depois que ele faz a pergunta, e Jesus também faz uma pergunta a ele, ele responde no versículo 27, e respondendo ele, o doutor da lei diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí no versículo 28, Jesus responde ele e diz: faze isso e viverás. Então esse trocadilho de perguntas e respostas entre o doutor da lei e Jesus causa para nós a impressão de que tudo vai parar. E quando se pensa que o assunto terminou, então o doutor da lei ele deseja continuar. É como se ele estivesse interessado em dar uns passos a mais a esse diálogo com Jesus. Aí ele faz a terceira pergunta e última do texto. É quando o homem, então olhando para Jesus, no versículo de número 29, ele faz a terceira pergunta, que é a seguinte: e quem é o meu próximo? E é justamente por causa dessa terceira pergunta do doutor da lei, a pergunta, e quem é o meu próximo, é que nasce essa brilhante e maravilhosa história contada por Jesus. Então, a partir do versículo de número 29, após a pergunta do doutor da lei, e quem é o meu próximo, é quando finalmente então Jesus começa a falar a parábola do bom samaritano. De acordo com a história contada por Jesus, um certo homem estava indo até Jericó. Ele descia de Jerusalém e ia para Jericó. E deixa-me te dar uma informação histórica, geográfica desse contexto que nós estamos falando. Essa estrada, segundo os estudiosos, ela dava aproximadamente 27 quilômetros de distância. Agora, uma coisa que é mais interessante do que isso, era uma área praticamente deserta e marcada por penhascos e pedras calcárias e alguns barrancos de ambos os lados da estrada. Nos tempos bíblicos, olha como era dado o nome a essa estrada que descia de Jerusalém a Jericó. Ela era conhecida como o caminho ou a ladeira do sangue, provavelmente por ser considerada insegura. Frequentemente ocorria assaltos realizados por bandidos que escondiam-se atrás das rochas. Então veja que Jesus ele olha para este homem e ele dá a resposta precisa, justamente pelo contexto histórico que ele tem. Jesus agora ele precisa responder ao doutor da lei quem é o próximo. E o interessante é porque o doutor da lei estava bem instruído acerca de amar a Deus. Ele fala o texto com tanta espiritualidade, com tanto fervor. Veja que ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Mas ele queria mais, porque o texto faz questão de dizer que ele queria se justificar mais. Ele olhando agora para Jesus, ele queria que Jesus apresentasse uma coisa talvez mais difícil. E é quando Jesus então finalmente conta a história deste homem que vai descer essa ladeira do sangue, que vai ir por este lugar que não era muito frequentado, passava apenas os viajantes ou comerciantes, e que Jesus vai dizer que esse homem, ao descer de Jerusalém até Jericó, este homem ele é assaltado. Depois que roubam, depois que desposam ele, depois que levam, despojam ele, depois que levam tudo que ele tinha de valor, a palavra do Senhor nos diz que ele é espancado. E esse homem em farrapos e quase morto, ele foi abandonado à beira do caminho. Veja que Jesus apresenta este homem como um homem traído pelas circunstâncias cruéis da vida. Veja que Jesus mostra que este homem, ao descer por aquele caminho, ele não desceu provocando a situação. Certamente pela história nos faz entender que era necessário este homem trilhar por aquela ladeira de sangue e correr o risco. E ele foi assaltado e espancado.
foi colocado à beira do caminho e mergulhado, caído em seu próprio sangue. Aquele homem em farrapos, ele fica abandonado à beira do caminho. Agora é interessante que enquanto Jesus vai contando essa história ela começa a tomar uma sequência muito inteligente de Jesus, porque ele começa agora a identificar alguns personagens. Jesus nos mostra que este homem é a vítima, que este homem desceu a este caminho e foi assaltado, que foi ferido e meio morto, está caído, e talvez ali caído nas poças do seu próprio sangue, com suas roupas rasgadas, e como o texto diz pelo próprio Jesus, quase morto, meio morto. E logo após o assalto, aquele caminho que não é tão frequentado, mas na história de Jesus, começa a passar alguns personagens que eu quero dizer para você. Primeiro personagem que a palavra do Senhor nos diz que vai passar é um homem que não tem o seu nome, mas tem o seu ofício. Ele é um sacerdote. E todos nós que somos cristãos, você que tem algum conhecimento da palavra, que já ouviu alguma pregação, você deve saber que um sacerdote, ele exerce um ofício espiritual. É um homem de Deus, é uma pessoa que foi chamada por Deus para pregar a palavra, para ensinar a palavra. E o sacerdote, ele era visto como um dos melhores homens que alguém poderia encontrar na vida. Mas a palavra do Senhor nos diz que esse sacerdote, quando ele vê o homem ferido, ele passa de largo. Na história de Jesus, o homem que poderia ser a referência de cura, de socorro e de vida para este rapaz que está lá meio morto, sangrando e quase a perder a sua própria vida, ele não é socorrido por aquele que talvez eu e você imaginássemos que fosse a sua esperança. Mas como já disse alguns escritores, é possível que aquele sacerdote, se estivesse a cavalo, ele tivesse talvez até mesmo uma ousadia de passar pertinho daquele homem e quase feri-lo com o seu cavalo. Ele passa de largo, ele não sente a dor do homem, ele não vê que aquele homem é o seu próximo, e ele passa de largo. Mas eu disse para você que há um segundo personagem, e o segundo personagem também está nos limites da religião. Depois que o sacerdote passa de largo, a palavra do Senhor vai nos dizer que naquele exato momento vai passando também um homem que é levita. E o levita, para hoje, que a gente ouve muito falar sobre louvor, geralmente se associa levita apenas a um cantor. Mas deixa eu te dizer que um levita, no contexto do povo de Deus do passado de Israel, não era apenas um levita, não era apenas um músico, um levita, ele era aquele que trabalhava em vários ofícios da casa de Deus. Ele poderia sim ser um músico, mas ele poderia exercer outras funções dentro do tabernáculo, ou naquele período de Jesus, que já tinha o templo restaurado por Herodes, ele poderia trabalhar dentro daquele templo, ou em alguma sinagoga. Resumindo, um levita é como um sacerdote, ele tem um ofício espiritual, ele deveria sim ser um dos que mostraria a misericórdia ao homem espancado e quase morto à beira do caminho. Mas o que disse o Senhor Jesus? Ele olhou o homem e continuou o seu caminho. Aí é quando Jesus, em sua história, ele começa a nos impressionar com a beleza e a segurança que ele tem ao contar a história. Ele não perde o domínio, ele não perde o controle da história. Mais tarde, disse Jesus, vai passar um homem, e esse homem, ele é identificado como um bom samaritano, ou seja, como um samaritano. E esse homem, ele para, e ele, cheio de compaixão, ele se aproxima daquele homem caído, quase morto, e ele vai ajudá-lo. E eu quero aqui, em nome de Jesus, considerando essa parábola de Jesus, mostrar para você que o samaritano que parou e com compaixão vai ajudar este homem. Eu quero mostrar para você algumas coisas, algumas atitudes desse homem que nos mostra a sua ajuda a este homem caído e quase morto. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que ele rasga em tiras um pedaço de linho para fazer ataduras ao homem ferido.
Depois, em segundo lugar, ele aplica azeite e vinho, limpando e tratando as feridas deste homem. Em terceiro lugar, ele coloca o homem sobre o seu animal, levando a uma hospedaria, e ele mesmo cuida daquele homem ferido quando chega lá. E em quarto lugar, ele paga o hospedeiro e pede para que ele cuide desse homem ferido, pois ele vai fazer uma viagem, mas quando ele voltar, o que foi gasto com esse homem dentro da hospedaria, ele disse que vai pagar. A coisa interessante é porque a gente percebe a diferença enorme desses três homens ao passar pelo homem caído. Na história de Jesus, ele mostra que os dois religiosos passaram de largo e nada fizeram pelo seu próximo, enquanto um samaritano, que pelo contexto da história não era bem visto pelos judeus, ele olha para aquele homem com um olhar de misericórdia e faz tudo isso que eu acabei de mostrar para você. Aí é quando Jesus termina a história e termina fazendo uma pergunta. Se o texto começa com uma pergunta, Jesus então vai encerrar com uma pergunta, e a pergunta de Jesus não é tentadora, como a do doutor da lei. A pergunta de Jesus não é maliciosa, provocativa, não. A pergunta de Jesus é urgente e necessária para qualquer um de nós. Jesus disse: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei não podia falar samaritano, porque os judeus não se davam com eles. E ele então responde da seguinte forma: o que usou de misericórdia para com ele. O orgulho daquele homem era tão grande que ele sequer queria utilizar o nome samaritano, mas precisou reconhecer que pela história deste homem, ele era o bom samaritano, ele era o próximo daquele homem, e ele precisa dizer o que usou de misericórdia para com ele. Como é que nós podemos resumir essa parábola desse contexto de Jesus apresentado aqui para nós? Fazendo a seguinte pergunta: quem é o meu próximo? É justamente o que Jesus está provocando em nosso pensamento, em nossa alma, descobrir nesse texto. Quem é o nosso próximo? Jesus aqui, quando conta essa parábola, e eu também li ela propositalmente hoje para você, por conta do que nós estamos vivendo, não apenas no nosso país, mas em todo o mundo, para se fazer essa pergunta: quem é o meu próximo? E eu quero te dizer o seguinte: o próximo não é uma pessoa atraente. Na parábola ele é mostrado como um homem sujo de sangue, nu e quase morto ou semi-morto, que não tem condições para retribuir o amor, o dinheiro e as roupas. Ele precisa de ajuda e não tem como ressarcir a ninguém que lhe ajudar. Este é o próximo. Vou repetir apenas algumas coisas para você. Quem é o nosso próximo? No sentido negativo, não é ninguém atrativo, atraente. É alguém caído no chão, com as suas roupas rasgadas, com o seu corpo ferido, com o sangue sendo derramado e ele quase morto, e sem ter condição alguma de depois olhar para você e dizer: eu vou ressarcir o custo pelo medicamento, o custo pela roupa, o custo por me deixar numa hospedaria. O meu próximo é alguém que é amor por necessidade, como disse C.S. Lewis. E o próximo desse homem é o amor dádiva, aquele que oferece, aquele que abre mão, aquele que olha, aquele que ama, aquele que se compadece. Aqui está o que eu disse para você a princípio. Nós temos os dois lados. De um lado nós temos um homem caído, um homem ferido, um homem quase morto, com a mão erguida para cima e querendo dizer: eu tenho necessidade. E alguém que veio e que não era sacerdote, que não era levita, que não era um homem espiritual, mas que era alguém que tinha amor, amor dádiva, amor de compaixão, amor de misericórdia, que estende a mão e cuida deste homem, pede para que o hospedeiro cuide dele, que diz: eu pago quando eu voltar o que for gasto por ele, não precisa nem saber quem sou eu, se vai me ressarcir, o importante é que ele viva.
O importante é que ele não morra. O importante é que as circunstâncias que tentaram tirar a vida dele sejam todas envergonhadas e caiam por terra, porque quem é próximo não é mensageiro de morte, quem é próximo é mensageiro de vida, quem é próximo é mensageiro de amor, quem é próximo cura, quem é próximo levanta, quem é próximo ama. Nestes dias difíceis que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, muito se tem falado sobre solução, muito se tem falado sobre como alguém reagir a essa situação e resolvê-la. Nós vemos pessoas trabalhando, tentando descobrir um medicamento eficaz. É o que você ouve todos os dias. Os laboratórios, seja do Brasil, seja de outros países, numa correria como nunca, tentando descobrir algum tipo de medicamento eficaz ou uma vacina preventiva para o futuro. Outros estão trabalhando duramente, são aqueles que trabalham com as pessoas doentes. Eles têm uma parcela de contribuição belíssima, estão correndo o risco de serem infectados, mas estão nos hospitais, às vezes sem recursos, sem uma proteção devida, mas eles estão lá, estão fazendo a sua parte, e isso nós chamamos de contribuição científica, daquilo que o homem pode fazer. Mas por outro lado também nós vemos em redes sociais, a gente vê no dia a dia, nas conversas, se falar também do outro lado, de poderes espirituais, de orações, enfim, colocando a religião diante desse caos, dessa situação, que na verdade sempre é assim. Todas as vezes que o mundo começa a caminhar aos passos da destruição, da morte e da perdição, e a ciência falha, então alguém começa a se lembrar de Deus. Aí eu começo a ouvir aqui e ali algumas pessoas, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu escuto. Por exemplo, eu vejo em redes sociais pessoas falando de oração, falando de cura, falando de misericórdia de Deus. Mas também não resta dúvida de que vemos pessoas com pânico, pessoas assustadas, dizendo o que a gente vai fazer, e outro de uma forma provocativa diz: cadê a tua fé? Aí do outro lado alguém já faz um vídeo e começa a dizer: cadê isso do fulano? Por que ele não faz isso? Por que ele não cura? E a verdade é que enquanto a ciência trabalha, aqueles que poderiam usar a fé em Deus, aqueles que poderiam usar o espiritual, não estão compreendendo. E estão brigando, estão se degladiando, e ao invés de espalharem fé, como a igreja está espalhando, no domingo ministrou a palavra, ontem teve oração, terça-feira teve oração nessa casa, e hoje estamos aqui ministrando para você. O que precisamos fazer é isso, não é discutir isso, e nem discutir outra coisa, mas é simplesmente nós acreditarmos que a partir de tudo isso, o que deve ser julgado não é alguém que merece, ou que alguém que deve ir primeiro, mas entender que se a ciência está fazendo a sua parte, não é hora de nós nos degladiarmos e começarmos a discutir questões essa ou aquela outra, ou querer ser promovido em cima de situações difíceis, de lágrimas e até mesmo de morte de algumas pessoas. Haja vista alguém até mesmo querer dizer, na Itália que tem morrido muita gente, a contaminação agora, a atenção maior da OMS, de todos nós, é a Itália. E alguém poderia até fazer uma crítica e dizer: mas o Vaticano é perto. O Papa celebrou sozinho a missa. Meu amigo, não é hora de críticas, não é hora de falarmos sobre isso. Eu fico pensando que se Jesus estivesse entre nós, em carne como ele esteve um dia, eu acredito que ele nos ensinaria a parábola do bom samaritano. Porque eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que eu entendo que nessa hora a humanidade precisa de amor. É certamente o amor, sim, é o amor que mais uma vez trará a cura para a humanidade. Não apenas para essa doença física que assusta todo mundo, mas sim para a essência da vida de cada um de nós. É o amor que vai curar, é o amor que vai sarar, é o amor que vai tirar o pânico, é o amor que vai trazer tudo de volta para o seu devido lugar. Olha o que disse o apóstolo Paulo na carta 1 Coríntios, capítulo de número 13.
E esse capítulo é conhecido como o capítulo do amor, porque são 13 versículos, e os 13 versículos Paulo está trazendo um esboço acerca do amor. E o interessante é que quando o apóstolo Paulo fala sobre esse texto, o último versículo 13 está escrito assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Como eu disse para você, muitos estão querendo fazer discussões, debates sobre fé. Tem fé para isso, tem fé para resolver. Outros têm esperança, e esses debates não estão levando a lugar nenhum, porque o maior agora não é a fé exatamente, não é o amor, a esperança exatamente, mas é o amor. E como mesmo disse o apóstolo Paulo, o maior destes é o amor. E quando Jesus está lá na parábola, Jesus está fazendo questão de dizer que o bom samaritano talvez não tivesse fé, que talvez não tivesse tanta esperança como um sacerdote ou um levita, mas ele tinha amor. E se a fé e a esperança dos religiosos não levaram o homem caído no chão para uma hospedaria, o amor do samaritano levou. E esses dias alguém chegou para mim e fez esse tipo de diálogo, querendo falar sobre isso, e eu respondi para essa pessoa. Ela não é uma cristã fervorosa, e falando sobre fé, eu disse para ela essas palavras que estou dizendo para você agora, que o que vai nos curar, que o que vai colocar tudo no lugar, chama-se amor. E eu escrevi algumas coisas, eu quero ler para você aqui na ordem, para você entender. Porque será o amor que estimulará os cientistas a descobrirem o mais rápido possível um medicamento. Será o amor que dará força aos profissionais da saúde, que cuidem dos doentes e não abandonem nenhum. Será o amor que guiará a generosidade das pessoas a ajudarem financeiramente a tudo e a todos que precisarem. Será o amor que conscientizará, principalmente aos jovens, a tomarem medidas corretas, a fim de não levarem a contaminação aos mais vulneráveis, principalmente os mais idosos. Será o amor que produzirá o respeito, a união e a alegria entre o povo de Deus. E jamais continuaremos nessa discussão de quem tem mais fé, de quem tem mais esperança. Nós temos o amor, e esse amor trará o respeito, a união e a alegria em nosso meio. Agora, veja bem o que eu vou te dizer, escute bem. Esta situação que o mundo vive, que nós vivemos, principalmente os países que estão agora no colapso, no desespero maior, a América do Norte, a Itália, a Espanha, veja só, será que não tem um espaço para uma pergunta? Será que esse caos todo que o mundo vive não tem um espaço para uma pergunta? Não seria este o momento de nós praticarmos o que Jesus ensinou nesta parábola? Amor ao próximo como a si mesmo. Você sabe o que significa o próximo na linguagem teológica e religiosa? É muito bonito, e eu faço questão de dizer para você: próximo na linguagem religiosa é: você é meu irmão e eu sou seu irmão. Isso chama-se reciprocidade. Próximo é isso: você é meu irmão e eu sou o seu irmão. A palavra próximo, ela tem um sentido de reciprocidade. É o que tem o amor dádiva, saber que aquele que hoje é necessidade precisa do seu amor. Porque se um dia esse que hoje é dádiva se tornar necessidade, o outro que é necessidade se tornar dádiva, este será amado pelo outro. Este é um ciclo que não é vicioso, mas este é um ciclo de vida. Este é um ciclo que nos restaura. Este é um ciclo que leva tudo de volta a uma vida normal, a uma vida feliz. Agora, deixa eu te dizer mais uma coisa. Essa é uma parte triste, né? Já estou quase indo para o final aqui do que eu tenho hoje a propor a você. Mas veja só, as notícias que chegam a mim, estou falando da minha pessoa. As notícias, as informações que chegam a mim, através de pessoas e até de redes sociais,
é que lamentavelmente, não no que eles fazem, mas daqui a pouco você vai entender, a ajuda que está sendo dada financeiramente pelas pessoas em um todo, no sentido de ajudar e de apoiar a solucionar esse problema, estão vindo de pessoas que não são identificadas como religiosos fervorosos. Vou repetir. A ajuda que em um todo está sendo dada para se resolver esta situação, aqueles que estão se levantando, querendo ajudar, querendo ser um bom samaritano, não são de pessoas que se identificam como pessoas religiosas e fervorosas. Aí a pergunta é: aonde estão? Aonde estão aqueles que são cristãos, aqueles que são religiosos e que no nosso meio são conhecidos como milionários, são conhecidos como pessoas que nos últimos anos têm acumulado fortunas que podemos chamar de tesouros da terra, como disse o nosso Senhor Jesus? E que de uma forma geral, falando de cantores, falando de pregadores, falando de escritores ou de cristãos comuns, que nos últimos dias têm conseguido, têm sido abençoados por um país capitalista, crescer financeiramente. Aí a pergunta é a seguinte: aonde estão esses cristãos? Aonde estão essas pessoas que eu acabei de dar títulos e não nome pessoal de ninguém? No nosso país nós somos milhões, somando cristãos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, católicos, carismáticos, juntando todos nós somos milhões, nós somos esmagadoramente a maioria do nosso país. Aí eu fico pensando que se cada um de nós, se houvesse uma organização e cada um de nós, porque eu tenho certeza que não apenas eu, que não apenas a igreja, mas certamente muitos e muitos e muitos teriam a coragem de contribuir um pouquinho que temos para somar estes pouquinhos e formarmos os milhões que arrecadaria para ajudar a resolver um quanto antes essas coisas, antes que mais pessoas morram. Aonde estão as organizações cristãs? Aonde estão as associações cristãs do nosso país e do mundo? Porque até mim ainda não chegou informação de que esses grupos estão fazendo alguma coisa dessa natureza. A grande verdade é que muitos, como o sacerdote e o levita, estão passando de largo. Que mesmo sendo sacerdotes, que mesmo sendo levitas, que mesmo sendo cristãos, nós estamos passando de largo. Nós estamos simplesmente sendo mais um viajante ao ver pessoas caídas e quase mortas nas situações e circunstâncias dos pesares da sua vida, e simplesmente os nossos olhares olham para os lados para ver se não tem mais um outro para nos atacar, e a gente só foge, e a gente só vai embora e deixa os meio mortos morrerem. Sabemos de líderes, sabemos de organizações que têm hospitais fantásticos, do tipo de primeiro mundo. Nós sabemos sim que muitos países vistos como países cristãos, eles têm sim recursos enormes, mas não chegam a mim. Me permita, eu me responsabilizo pelo que eu estou falando, não é o pastor, sou eu que estou falando disso. Eu me responsabilizo em dizer, não vejo esses grupos, essas grandes denominações que têm hospitais fantásticos, coisas de primeiro mundo, não vejo em rede social nem em mídia publicar que sequer eles estiverem em ação de alguma pequena solidariedade. Estão nos seus egoísmos, estão nos seus cantinhos fechados, postando vídeos que estão em retiros, em quarentenas, bem distante de pessoas que poderiam causar a doença para eles, no meio dos pássaros, no meio das árvores, no meio dos animais, nas suas fazendas. Outros estão em grandes apartamentos em países árabes e não estão nem aí. E eu fico pensando, se Jesus, volto a dizer, estivesse em corpo entre nós, vendo estes hospitais cristãos, vendo essas organizações milionárias, aí sabe o que eu penso?
Eu penso num livro que talvez seria interessante você um dia dar uma olhadinha, ou talvez até ler. Um livro que se diz: Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu cito essa frase desse livro aqui para você que está me ouvindo, você que é um cristão, e ouço também essa frase para servir para mim e que sirva para qualquer outro que um dia se torne cristão. Em seus passos, em meus passos, em nossos passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria se estivesse na terra, pessoalmente, em corpo, como nós estamos hoje, tendo esses grandes hospitais que se dizem de igrejas e de líderes religiosos, e vendo muitos que acumularam seus milhões e que não fazem nada? O que Jesus diria para mim e para você quando nós fôssemos orar hoje à noite? Qual seria o conselho de Jesus para nós? O que será que ele diria? Agora, para mim finalizar, eu preciso falar também esse assuntozinho aqui que pode parecer delicado, mas o senhor não se preocupe, pastor, eu vou me sair para não causar nenhum problema. O último assunto que eu quero tratar sobre essa questão de ser ou não um bom samaritano, de olhar e ser o próximo de alguém ou não. Depois de falar de tudo isso, eu ainda quero tratar dessa questão para me encerrar. Eu já ouvi e li, viu, nas redes sociais, que tudo isso que está acontecendo é Jesus que está orquestrando todo este sofrimento. Tenho ouvido isso o tempo todo, tenho visto isso em redes sociais. Aí as pessoas começam a dizer: o motivo disso é por causa dos últimos carnavais, blasfemaram contra o Senhor. E as pessoas começam a querer atribuir toda essa pandemia, toda essa dor, todo este sofrimento como uma orquestração maligna e secreta de Jesus. Como se Jesus fosse uma espécie de membro de Estado Islâmico que não pode ver uma pessoa blasfemar dele, que já quer tirar a sua vida, que já quer maltratar. E o que eu penso, isso aqui é um pensamento meu, eu assumo o que estou dizendo. Estão dando a Jesus uma personalidade que não é dele. Estão mostrando um Jesus para essas pessoas que estão lá fora, diferente do que a Bíblia Sagrada nos ensina. Algumas pessoas chegam para mim e começam a falar sobre esse assunto, e eu prefiro mostrar dessa forma que isso não é uma orquestra de um decreto oculto divino de Jesus para ferir as pessoas. Imagina pessoas morrendo sem ar, e tudo isso porque Jesus quer que essa pessoa morra, porque em um carnaval no Brasil fizeram isso, e alguém morrendo do outro lado sem ter culpa nenhuma. Olha só, pessoal, nos dias bíblicos, quando Jesus foi perguntado sobre sofrimento relacionado a pecado, ele deu respostas bem diferentes do que alguns esperavam ouvir. E eu vou citar apenas 3 para você. Estou falando de Jesus, não estou falando de pragas do Egito, não estou falando de destruição de Sodoma e Gomorra, estou falando de Novo Testamento, estou falando de Jesus. 1 João capítulo 9, no versículo de número 3, há ali uma conversa porque um menino nasceu cego, e o sofrimento dos pais não era apenas a cegueira do filho, era saber que quando saía na rua, as pessoas apontavam e diziam: "Oh, família amaldiçoada, quem terá pecado dele? Será que foi o pai? Será que foi a mãe? Ou será que foi esse menino?" Havia esse costume naqueles dias de achar que o sofrimento sempre estava associado a um pecado. Você sabe o que foi que os discípulos fizeram? Perguntaram para Jesus, porque era a ideia que eles conheciam dos seus dias. E quando eles perguntaram: "Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais?" E a Bíblia diz que Jesus disse: "Nem foi o garoto, também não foi os seus pais, foi apenas para a glória de Deus." Jesus mostra que nem todo sofrimento está associado ao pecado. Em segundo lugar, Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 5, acontece 2 desastres. O primeiro é porque Pilatos, ele maldosamente, ele toma homens que estavam fazendo um sacrifício no templo, e enquanto eles sacrificavam, que derramavam o sangue dos animais para Deus, Pilatos ordenou que matassem os homens e misturassem o sangue dos homens com o sangue dos animais do sacrifício, e foi algo terrível na Galileia.
E as pessoas então começavam a dizer: estes homens são indignos, esses homens foram mortos a fio de espada, e o seu sangue foi misturado ao sangue dos sacrifícios. Que sacrilégio! Morreram em maldição. No mesmo texto de Lucas capítulo 13, diz que a torre de Siloé ela caiu e esmagou alguns homens também. E a história era essa: esses homens são homens grandemente pecadores contra Deus. A torre caiu mesmo em cima deles e estão esmagados. Você sabe o que foi que Jesus falou? Jesus disse uma palavra clara, simples e perfeita: se todos vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. E ele não queria dizer que se alguém não se arrependesse seria morto e o seu sangue misturado, ou que uma torre cairia. Ele apenas tratou da questão como que um pecado que alguém herdou, como nós, do Adão e Eva, que é uma herança. Infelizmente ele disse que se alguém continuar no pecado, de todas as formas, seja com a torre caindo, seja o sangue derramado, seja de morte natural, mas todos morrerão no mesmo pecado. Jesus não disse que esses homens eram piores do que os demais galileus que viviam nos seus dias. E o último texto é de Lucas capítulo 9, do versículo 55 ao 56. Jesus ia para Jerusalém, precisava passar por uma cidade de Samaria, e os discípulos foram e procuraram um lugar para Jesus dormir. E enquanto eles procuravam, as pessoas diziam: não, não, não. E ninguém aceitou Jesus na cidade de Samaria. Interessante que é de Samaria, e a história que Jesus fala é de um bom samaritano. E os discípulos voltaram, olharam para Jesus e disseram: mas mestre, como que alguém tem a ousadia de rejeitar a sua presença? Eles não aceitam o Senhor. O Senhor quer que a gente ore como orou Elias e desça fogo do céu e consuma esses samaritanos? Você sabe o que foi que Jesus respondeu? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Portanto, eu quero nessa noite te dizer em nome de Jesus: estão tentando fazer de Jesus um ser perverso e vingativo, e nós precisamos saber administrar bem este assunto, porque a verdade é que a Bíblia fala, é claro que a Bíblia fala de alguns eventos em que Deus mostra a sua ação punitiva, mas é um assunto bastante delicado e que precisamos avaliar todo o seu contexto para nós nem sermos infiéis a Deus e nem injustos com os homens. É claro que todo pecado ele vai trazer uma consequência, mas nós não precisamos olhar para um mundo apavorado numa hora como essa e dizer-lhes que simplesmente isso é uma orquestração divina para puni-los. Acredito eu que ao invés disso, nós podemos amar, olhar para essas pessoas que fizeram aquele ultraje com Jesus, que causa realmente em nós uma tristeza muito grande, de ver Jesus ridicularizado numa pista de dança, aonde pessoas querem de todas as formas mostrar que Jesus não tem a qualidade que ele tem, o valor que ele tem. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que você que gostou dessas festas, você que talvez até achou interessante porque é cultura, porque isso faz parte, é só uma brincadeira, e o rapaz colocou o filme lá para todo mundo ver, eu quero te dizer, meu amigo, que o sofrimento do país não é por conta disso não. Mas também quero te dizer que não vale a pena fazer isso, porque se a consequência não é exatamente por isso, mas se você puder, ame ele, respeite ele, veja Jesus não como um terrorista que quer tirar a tua vida, mas também não veja ele como qualquer pessoa para você zombar ou ridicularizar a sua pessoa. E você, meu irmão, minha irmã, nós não vamos olhar agora para essa situação e queremos ser aqueles que temos uma resposta, porque ao invés disso, nós não conseguiremos ganhar esse povo para Jesus. Pelo contrário, eles terão medo de Jesus, eles terão pavor de Jesus, porque quando alguém olhou para Jesus e disse: se tu é o Filho de Deus, desce,
Você que podia dar a vida aos outros, por que você não desce quando eles estavam ultrajando Jesus, quando eles estavam cuspindo em Jesus? E você sabe que o cuspe lá no Oriente é um dos ultrajes mais terríveis que alguém pode receber, é ser cuspido por alguém na face. E Jesus foi, e Jesus simplesmente olhou para aqueles homens e aquelas mulheres e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se essa pandemia é consequência dos pecados naturalmente que o mundo vive por conta de não querer servir a Deus, mas nós não atribuímos isso como se Deus estivesse agora querendo tirar a vida de muitos que estão morrendo e que até são inocentes, e outros que nunca sequer gostaram ou sequer aprovaram no que fizeram sobre Jesus naquele fatídico dia do carnaval. Por isso o conselho que nós como igreja, povo de Deus, vamos amar o nosso próximo como Jesus nos ensina neste texto, porque se não conseguirmos amar aquele a quem nós estamos vendo e que estão aí sofrendo, sentindo dores, faltando ar e morrendo, se a gente não conseguir amar essas pessoas, ajudá-los com oração ou com alguma ajuda que algum cristão possa ajudar financeiramente de alguma forma, como amaremos a Deus a quem nunca vimos? Por isso eu quero encerrar nessa noite a minha palavra aqui, minha palavra no sentido de falar a palavra de Deus, e dizer para você que eu vejo hoje o mundo como este homem que foi ferido, que foi espancado, que foi roubado. Roubaram a paz da Itália, roubaram a vida de muita gente naquele país, está roubando em todo o mundo. Eu não sei como foi que isso aconteceu. Alguns dizem uma coisa, outros só sabemos de uma coisa: é um vírus que se tornou pandemia. E eu vejo tudo isso como uma circunstância, uma coisa que aconteceu, como aconteceu à beira do caminho deste homem que descia de Jerusalém a Jericó, e que os dois que eram sacerdotes e levitas que passaram, e que o bom samaritano parou e ajudou aquele homem. Jesus está querendo mostrar para nós que a gente não precisa ser um sacerdote, que a gente não precisa ser um levita, que a gente não precisa ser muita coisa. A gente só precisa ter amor para olhar para esses caídos e colocar ali tecido de linho, amarrar, colocar azeite, colocar vinho, levar a uma hospedaria, medicar ele e dizer: ó profissional, cuida dele, depois eu volto, se gastou mais alguma coisa, eu vou te pagar, faça isso. Porque naquele dia, no dia do Senhor Jesus, tudo isso será lembrado. E eu quero encerrar fazendo só mais uma leitura, porque como eu tenho lhe dito que tudo isso um dia vai ser lembrado, no sentido de se amar o próximo, porque às vezes se fala muito contra essa questão de obras, mas a verdade é que somos salvos para termos as obras, fomos amados incondicionalmente para amarmos hoje. Olha o que diz Mateus, no livro de Mateus, mas é Jesus que diz, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Quero que você preste bastante atenção, mesmo que você não tenha uma Bíblia aí para acompanhar a leitura, mas preste bastante atenção, baseado em tudo que eu falei para você hoje sobre a parábola do bom samaritano, daquele que vê o seu próximo como um alvo do seu amor, como um alvo do seu amor dádiva. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 25, do 31 ao 46. Nos diz assim a palavra de Deus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei, que é Jesus, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ou seja, quando fizestes ao teu próximo, a mim o fizestes. Essa é a parte positiva, mas nós temos a negativa, olha só. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que é intitulado os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, ou não me recebestes, ou não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo, estando com coronavírus. É verdade que não pode ver, mas pode orar e pode abençoar de outra forma. Não me visitaste, não me viestes ver-me, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Estando eles também, então eles também lhe responderão ao rei: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá o rei Jesus, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Em tempo de pandemia, em tempo de sofrimento, de dor e de morte, não vamos discutir quem tem mais fé, não vamos discutir quem tem maior esperança. Vamos amar. Como igreja, vamos entender a mensagem de Jesus para nós, sermos um bom cristão, sermos um bom samaritano, olhar com um olhar de amor, dádiva, porque cada um dá o que tem, cada um oferece aquilo que está em suas condições. E eu creio que o pastor dessa igreja, eu creio que essa igreja está orando por este país, está orando pelo mundo. Estamos pedindo a misericórdia de Deus, não estamos para julgar e condenar e nem apontar culpados, mas apenas olhar e dizer que o Jesus que muitos dizem que está feliz e massacrando o mundo, para mim e para a palavra de Deus principalmente, que ela é a verdade, Jesus está triste, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, e está alegre ao ver eu e você amando essas pessoas, orando por essas pessoas e dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, fazer uma oração aqui para finalizar. E quero convidar você que está na sua casa, se você já é um cristão, se você já congrega, se você já serve a Deus, ore conosco para que a sua fé seja fortalecida, animada cada vez mais no Senhor, e peça ao Senhor este amor dádiva no seu coração, para que, como o samaritano ou o bom samaritano ajudou aquele homem, eu e você também possamos ajudar do nosso jeito, fazendo a nossa parte. E você que estiver me ouvindo, em nome de Jesus, e está apavorado, com medo de tudo isso, eu quero te dizer duas coisas. Não fique apavorado, não tenha o pânico, tenha o cuidado apenas. E não fique triste com Jesus quando você ouvir esses vídeos, ou ouvir essas falas, dizendo que isso é uma orquestração do decreto de Deus contra o mundo.
Não fique triste com Jesus. Assim como Jesus disse para eles, eu digo aqui para você dizer para eles: eles não sabem o que falam, eles não sabem o que dizem, porque o Jesus da Bíblia, Ele ama você. Porque, como sempre diz o nosso pastor da nossa igreja, que para um sincero arrependimento há também um verdadeiro perdão. E eu acredito que, havendo dentro do seu coração uma sinceridade em orar conosco agora, haverá também um perdão verdadeiro da parte de Jesus para você. Não veja, pelo amor de Deus, não veja Jesus com um olhar de alguém que está perversamente querendo tirar a vida das pessoas. Pode pensar, fechar os seus olhos e imaginar seus olhos maravilhosos e belos olhando para você e simplesmente querendo dizer: eu quero te ajudar, eu quero te livrar desse pânico, eu quero resolver essa situação. Quero que você hoje lembre que Jesus é amor e que Ele está de braços abertos para cuidar de você. Ele é o nosso amigo, o amigo bem próximo, o amigo bem chegado. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você estiver. Se você puder, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa oportunidade, Senhor Jesus, exaltar e glorificar ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque eu creio que mais uma vez será o amor que vai vencer. Será o amor no coração da tua igreja. Será o teu amor no coração até mesmo daqueles que estão lá fora, mas que nesses dias têm pensado muito no Senhor, têm ouvido muito sobre o Senhor, têm até mesmo lido a tua palavra. E eu sei que o teu amor vai alcançar os seus corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, o teu amor venceu tantas coisas. O teu amor já rompeu barreiras tão maiores. O teu amor foi capaz de enviar o Senhor Jesus para vir a este mundo e entregar a sua vida voluntariamente, sacrificialmente, vicariamente por cada um de nós. Nós estamos aqui porque somos frutos do teu amor e queremos que o mundo ouça que o mundo pode também ser fruto do seu amor. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que ainda não te conhecem. Oramos por aqueles que estão apavorados, que estão com pânico, que estão com medo. Em nome de Jesus, repreenda isso, Senhor. Repreenda todo este medo. Repreenda, Senhor, todo este mal que quer causar problemas psicológicos nas pessoas mais idosas. Alguns, ó Deus, já estão mesmo tomando decisões que futuramente irão procurar os profissionais da área. Mas em nome de Jesus, cura, Senhor, e livra aqueles que ainda não estão completamente atingidos pelo medo. Oramos também para que o Senhor guarde a nossa cidade, que o Senhor continue guardando a nossa cidade, que o Senhor, meu Deus, continue guardando o nosso estado, o nosso país, e que o Senhor também guarde o mundo e dê livramento em nome de Jesus, e que quando tudo isso terminar, possamos a uma só voz dizer obrigado, Jesus, e possamos na nossa consciência cada um dizer: eu fiz a minha parte, eu ajudei naquilo que pude, eu fui um bom samaritano. Jesus, que a tua palavra esteja agora enraizada, penetrada profundamente nos nossos corações, e ao vermos tudo isso, possamos descer do cavalo, possamos pegar a nossa veste de linho, rasgar para fazer ataduras, lavar a ferida com azeite e com vinho, levar a hospedaria e cuidar, depois continuar a vida e recompensar aqueles que cuidarem destes. Que essa palavra do amor, que essa palavra que é maior, o amor, esteja dentro de cada um de nós, e o amor vencerá. Da sua casa, como você está aí, se você puder, aqui nós juntos, aqui na fé, erguer a sua mão e repita comigo: o amor mais uma vez vencerá. O amor de Deus mais uma vez vencerá. O amor de Jesus mais uma vez vencerá.
o amor no povo de Deus mais uma vez vencerá, o amor no mundo mais uma vez vencerá. E você diz amém, amém e graças a Deus. O amor vencerá, porque a fé, a esperança e o amor permanecem, mas o maior destes é o amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.